Olá, eu sou a professora Márcia Bastos de Almeida, com formação em Filosofia e mestrado em Educação. E é sempre uma grande alegria falar com você, te ajudar nessa jornada de formação e poder contribuir com a sua carreira profissional. Muito bem, hoje eu vou começar dando assim uma breve pincelada, uma rápida pincelada naquilo que nós já discutimos na aula atividade. O nosso texto foi retirado de um jornal, de um grande jornal, a Folha de São Paulo, e ele traz uma reflexão muito antiga, mas faz uma reflexão, é um texto que remete a uma situação, a um texto antigo, mas que faz uma reflexão dos dias atuais. O que o texto nos traz? O texto nos fala de morte, né? Ele começa dizendo assim, olha, pior do que morrer é matar. Fala de injustiça, fala de desigualdade, fala de violência. Então, são vários temas, fala de suicídio também, que são temas muito presentes nos dias atuais. Nós estamos vendo um número muito grande de jovens, inclusive adolescentes, cometendo suicídios. Por que eles suicidam? Porque não vem mais perspectivas, não conseguem enxergar um futuro para eles, acham que estão sendo pesados para a família, dentre outros. E é também uma angústia muito grande. O homem da atualidade, o sujeito da atualidade, anda muito angustiado por seu futuro. Ele espera por um milagre. E também um fenômeno que nós devemos apontar nesse texto, que esse texto nos mostra, é a banalidade do mal. Fala-se em matar com muita facilidade. Nós temos visto nos últimos dias muita violência. Então nós estamos vivendo um processo político extremamente polarizado, onde as questões ideológicas estão de lados opostos. Então tem duas grandes oposições, é uma disputa ideológica e o mal ficou banalizado. Há uma intolerância muito grande. Também tem duas questões que nos chamam a atenção com relação a duas formas de governo, socialista e o capitalismo. Devemos também deixar claro aqui, e você já aprendeu isso, que capitalismo é um modo de produção. Qual é o modo de produção que nós temos hoje no Brasil ou no mundo ocidental? É o capitalismo. Qual é o governo? É o governo liberal. O capitalismo precisa de duas teorias, a teoria política e a teoria econômica. Portanto, são liberais. E mais especificamente no Brasil, é a teoria neoliberal. Tá? Temos muitas críticas, e muitas negativas e muitas críticas positivas. Há muita liberdade, a liberdade de mercado, a concorrência, torna os produtos mais acessíveis, mas também gera muitas desigualdades. O capitalismo só se mantém por conta da expropriação, da exploração. Nem todo mundo pode ter emprego, não pode ter emprego para todo mundo, porque senão o capitalista não vai ter o lucro que ele pretende ter. Existe uma meta de lucro muito alta dentro do capitalismo, e para que ele mantenha essa meta altíssima, é preciso manter um contingente de desempregados. Preste atenção nisso que eu estou falando para você. Então não há possibilidade de ter emprego para todo mundo, porque o dia que tiver emprego para todo mundo, se tiver muita oferta, a oferta de emprego que atenda às demandas, então o preço do salário vai ter que aumentar, né? Por isso que achata o salário. Socialismo também tem uma série de regimes que acabam virando ditatoriais, que matam, que causam muito estrago. Não teria aí um meio termo? Portugal alcançou. Portugal é um exemplo de um país que tem um modo de produção capitalista e o governo é do bem-estar social, mas não é exatamente socialista, mas se aproxima do socialismo. O que quer dizer isso? É um Estado forte, um Estado que tem políticas fortes, políticas sociais, políticas de educação forte, e é isso que nós precisamos no nosso país. Nós não podemos esperar de um país bacana
que ele adote uma política de governo de Estado mínimo, principalmente para a classe trabalhadora, que é o neoliberalismo. Feito esse interregno também das aulas, da aula atividade, também quero falar do livro que tantos alunos perguntaram para mim. Olha, o livro, as aulas não foram organizadas de forma linear, da mesma forma que o livro. O livro tem uma organização e as nossas aulas têm outra organização. No entanto, tudo que eu trago aqui nas aulas, tudo que tem sido tratado, estão lá no livro, está lá no livro. Aqui na aula, o professor que organizou essa aula, né, as 4 aulas, ele cotejou, ou seja, ele pensou aquilo que é imprescindível que ele fale, no caso, eu. Né? O que eu trouxe, o que eu trago aqui para você, está lá no livro, mas é esse bate-papo que precisa ter. Mas o livro é material de estudo, o livro é aula. Então é importante que você preste atenção na aula, você tenha aí seu PDF, você anote no caderno, tem um caderno à mão. As dúvidas podem ser tiradas no chat de atividade, ou no fórum, ou por outro canal com o seu tutor, pode ser tirada. Se o tutor não conseguir atender, não conseguir responder a tua dúvida, ele vai me procurar e eu vou responder, como eu tenho feito até agora, tá? E não se preocupe com a prova. A prova não vai ter nada além do que nós tratamos aqui e do que tem no livro. Então você precisa ler o livro, prestar atenção nas aulas, que você vai sair muito bem, eu tenho certeza disso. E o nosso tema de hoje, mas antes disso eu quero falar do canal que você pode, do Skype. Vamos lá anotar? A Simone Carvalho está aí para conversar com você. carvalho3.tutel@croton.com.br. Use sem moderação. E a nossa aula de hoje aborda alguns teóricos especificamente da modernidade, começando por Descartes, tanto é que o nosso título é de Descartes a Hume, dois grandes filósofos da área da epistemologia. Por quê? Na Idade Moderna, o conceito de conhecimento mudou, até a pergunta mudou. Agora, na modernidade, pergunta-se o que é o conhecimento, como se conhece? Como se conhece? Porque até a Idade Média perguntava-se o que é o conhecimento, até onde o homem, o sujeito, poderia alcançar de conhecimento. Na Idade Moderna mudou essa pergunta. Então a pergunta é como se conhece? E essa pergunta foi feita justamente porque o Galileu Galilei, em um determinado momento, mudou essa concepção de mundo, de universo. Ele fez uma grande virada de conhecimento na área filosófica, na área de conhecimento, inclusive na área da física. Quando ele apontou para o céu uma luneta e percebeu que a Terra não era redonda. Aliás, não era quadrada, né? Não era quadrada, vamos repetir aqui. E que ela não era única, tinha muita coisa. Até então, a Terra era era considerada o centro do universo, e dali para frente entendeu-se que a Terra gira em torno do Sol junto com outros planetas, né? Gira em torno de si mesmo e gira em torno do Sol, faz um giro total lá em torno do Sol. Isso foi uma grande descoberta, e ele falou mais, olha, o universo está escrito numa linguagem matemática e nós precisamos acessar essa linguagem, nós precisamos aprender essa linguagem para que nós possamos fazer uma leitura correta. E o Descartes pergunta o seguinte, como nós erramos? Como é que nós não entendemos até agora? E essa outra grande façanha do Descartes, porque aí ele institui o método. Ele diz assim, olha, a mente humana não conseguiu compreender de forma correta porque não tinha um método, agora nós precisamos de um método. E esse método nós herdamos até nos dias atuais. Olha, nós precisamos, a palavra método significa caminho, é a forma, você está aí
assistindo essa aula e depois que terminar você vai para casa. Você tem um caminho para chegar lá. Você pode ter um caminho A, um caminho B, mas ela vai, qualquer caminho que você traçar tem que chegar lá na sua casa e assim por diante. Você vai fazer um trabalho científico, um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, de doutorado, você vai ter que ter um método para fazer um objeto, para criar um objeto, tem que ter um método. Se você vai fazer uma pesquisa, você vai dizer que método você vai usar para essa pesquisa. Então, o método é utilizado até os dias atuais. Por isso que o Descartes precisa ser estudado até hoje. Até hoje, ele ainda é muito estudado. Vamos lá no nosso quadro? Então, olha lá, Descartes, René Descartes. Em francês, o S não se fala, Descartes. Descartes é o pai da filosofia moderna. Ele funda o racionalismo. Você pode não conhecer o Descartes, mas você conhece uma frase dele. Ele diz assim, penso, logo existo. Ou seja, ele coloca toda a condição da existência na razão. A razão é a única capaz de alcançar o conhecimento. O que ele quer dizer com isso? Olha, essa forma de pensar, essa forma de compreensão, ele aprendeu com o Platão. Ele diz o seguinte, olha, o Platão, ele dividiu o mundo em dois, está lembrado disso? E o Descartes diz o seguinte, olha, realmente, a razão é capaz de alcançar o verdadeiro conhecimento usando o método. A experiência, conforme o Platão já disse, não é capaz, porque no mundo sensível a experiência pode nos enganar. Ele faz essa separação, há uma dualidade do corpo. É como se colocasse, imagine vocês, olha, lembra do filme Matrix? Você lembra que assistiu lá e que o rapaz, o Neo, descobriu que aquele mundo que ele vivia era um mundo virtual, não era um mundo real. É como se tivesse o cérebro acoplado num imenso computador que desse a ideia de mundo que nós temos. É exatamente isso que o Descartes está dizendo. A nossa razão é capaz de conhecer, o corpo não é capaz de conhecer. Ele cria essa dualidade de mente e corpo, essa dualidade que já existia lá na Antiguidade Clássica. Aí você me pergunta assim, professora, qual é o impacto que esse conhecimento vai gerar na minha vida profissional? Na tua vida profissional vai gerar muito impacto, por quê? Pela visão de mundo que você terá. Veja só, essa mentalidade de dualidade do corpo vai proporcionar, e olha, casa bem com o nosso texto da aula atividade, porque nós temos no nosso mundo ocidental essa ideia de que o trabalho intelectual ele é muito mais valorizado do que o trabalho braçal, o trabalho que é feito com o corpo, né, o braçal. As pessoas fazem o trabalho e não pensam. Não precisam pensar, mas o trabalho intelectual, ele é muito mais valorizado. E daí, vamos mais longe. Como são formadas as nossas opiniões? Nós pensamos ou tem alguém que pensa por nós? E vamos mais longe ainda. As nossas escolhas, os nossos gostos. Por que será que eu vesti essa jaqueta jeans? Que, aliás, gosto muito dela porque é muito prática. Porque alguém pensou antes. Eu fui lá e comprei. Ah, mas eu escolho as coisas porque eu gosto. Será que é isso? Então, existe um conjunto de ideologias, de ideias que vão se tornando impositivas no mundo, nessa sociedade que nós vivemos. E hoje, muito mais, se nós pensarmos na tecnologia, nas redes sociais, nós temos muita dificuldade em ler, mas temos uma facilidade de ficar reproduzindo aquilo que nos chega. Tá? Vamos continuar lá no nosso quadro.
O Descartes procura vencer o ceticismo. O ceticismo é uma corrente filosófica que acredita que não é possível alcançar o verdadeiro conhecimento. Mas ele também não aceita o empirismo. Então, olha, grave bem isso. Na modernidade, nós temos duas grandes correntes filosóficas. O racionalismo, que coloca a razão como centro, e aí passa-se a ter o mundo antropocêntrico, é o homem no centro do universo, e o homem que com a sua razão vai iluminar todo o conhecimento, vai produzir conhecimento. E a outra corrente filosófica, científica, é o empirismo. O que o empirismo faz? O empirismo diz o seguinte, que o conhecimento só é possível a partir da experiência. Mas experiência aqui tem o sentido de experimentação. São conceitos. A filosofia trabalha com muitos conceitos. Não é a experiência do dia a dia. Eu tomei um chazinho de erva cidreira e foi bom porque eu dormi. Então, você vai tomar e vai dormir também. As pessoas fazem isso, não fazem? Nós fazemos isso. O empirismo é aquela corrente que entende que o conhecimento o conhecimento verdadeiro só pode acontecer, só pode ser alcançado a partir da experimentação. Ou seja, observação, experimentação, quantificação e comprovação. Isso é empirismo. E o Descartes não aceitava, porque ele dizia que os sentidos nos enganam. Para o Descartes, a firmeza das verdades são matemáticas. Sem recorrer à experiência, circunscrevem-se à razão. Busca uma primeira e inabalável verdade, uma ideia clara e distinta e evidente por si. Olha, essa palavra também, procurar uma ideia clara, uma verdade clara, é outra coisa que nós herdamos. Isso aí é iluminismo, isso aí é racionalismo também. Quando nós falamos assim, olha, hoje eu quero esclarecer todas as dúvidas, esclarecer, procurar clarificar, a luz ilumina, a luz é o conhecimento, mas essa luz que o Descartes está falando é a razão, ele diz, olha, penso, logo existo, a nossa existência está toda na razão. E o Descartes queria mais, ele queria construir um edifício de conhecimento com as bases matemáticas, as bases científicas, para que o homem, para que o sujeito alcançasse verdadeiramente toda forma de conhecimento. E essa verdade é a cartesiana, esse método é cartesiano. Vamos assistir agora um vídeo para que nós possamos aprender mais um pouco. Vamos lá. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez, toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo.
A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman, Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma, como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na busca da premissa da evidência, Descartes propunha o exercício da dúvida metódica, radical, hiperbólica como método até o nível do absurdo, quando a própria dúvida forneceria então a verdade indubitável. O primeiro era nunca aceitar coisa alguma por verdadeira, sem que a conhecesse evidentemente como tal, quer dizer, evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e não aceitar nada nos meus juízos, senão o que se me apresentasse tão clara e distintamente ao meu espírito que eu não tivesse nenhuma ocasião de o colocar em dúvida. Depois de eleger a evidência, Descartes sugeria dividir em partes tantas quantas necessárias para a análise. E então colocar os conhecimentos em uma certa ordem, dos mais simples aos mais complexos. Era a ordenação. E o último, fazer sempre enumerações completas e revisões gerais para nada omitir. Eu fico imaginando agora o Descartes. Ele deve estar se remexendo lá no túmulo. Nada mais atual do que esse moço, de uma saúde frágil, acabou morrendo porque pegou algum problema respiratório, mas ele viveu o suficiente para escrever muito, além do que ele era de uma família aristocrata, vocês viram aí, né? E estudou num baita de um colégio de padres, então ele tinha uma formação cristã muito sólida. Mas olha só o que ele fala, olha, para alcançar a verdade, não vai aceitando tudo. A primeira coisa que tem que fazer é duvidar das coisas. E agora nós vivemos na era do, como é que é o nome? Fake news. Tudo é mentira, né? A gente vê uma notícia, não sabe se é verdade. E muitas vezes a gente acha tão bacana aquilo lá e pá, compartilha. Dissemina mais ainda. E por isso que eu digo que o Descartes deve estar lá se remexendo no túmulo. Porque o pensamento dele é mais do que atual. E ele queria mais, ele queria construir um edifício de conhecimento cuja base seria a física, o tronco seria a física. E a partir da física, todas as outras ciências. Vamos lá no nosso quadro para que nós possamos entender mais sobre esses passos da dúvida metódica. Então ele diz o seguinte, olha, precisa ter um método para alcançar essa verdade. Mas como é que
como é que eu vou fazer esse método? O método começa pela dúvida dos sentidos, ou seja, tenho que duvidar do que eu vejo, tenho que duvidar do que eu ouço, tenho que duvidar do que eu sinto. E é verdade, muitas vezes nós estamos num ambiente, ouvimos uma coisa, a pessoa ouve diferente. Nós, às vezes, sentimos frio e outra pessoa sente calor. Então, os sentidos, muitas vezes, ou quase sempre, nos enganam. É isso que ele diz, olha, duvide, começa duvidando. Dúvida dos sonhos, duvide dos sonhos. As verdades, elas precisam ser comprovadas de forma matemática. Existe um gênio maligno. Isso, olha, isso é o Descartes, é um gênio maligno, como se falasse no nosso ouvido, para que nós possamos interpretar tudo errado. E duvide da sua própria dúvida também. A primeira, só que aí vai retrocedendo, né? Vai retrocedendo, vai retrocedendo, vai retrocedendo. Por exemplo, eu duvido que eu estou aqui. Onde eu estou? Estou em Londrina. Duvido. Será que é em Londrina mesmo que eu estou? Estou aqui no estúdio número 8 da sala de geração aqui da Unopar. Será que é isso? Vou duvidando. Mas tem uma verdade que eu não posso duvidar, que eu penso. E é a partir daí é que eu vou construir todo o meu conhecimento. A res cogitans, ou seja, a coisa que pensa e que é infinita, e a res extensa, que é o corpo. Ele divide, então, res cogita e res extensa, a cabeça, o cogiton são as ideias, a razão, a racionalidade, e o res extensa é o corpo. Ele divide, ele é um dualista. Corpo e mente estão definitivamente separados. Mas não estão separados, não é? Você já viu algum cérebro fazer as coisas sozinho? Não faz, sozinhos não faz. Lá no Matrix, quando o Neo tomou lá a pílula, descobriu que todos viviam numa bolha, uma multidão viviam em bolhas, todos ligados a um imenso computador. Aí quando ele é desconectado, sai aquele monte de água. Quando ele quer voltar na Matrix, ele senta ali numa poltrona e tem um plug aqui atrás para ele voltar à Matrix. Assista esse filme se você não assistiu, e se você assistiu, assista de novo, para que você aprenda mais. Isso é Descartes. Mas depois dele vieram outros teóricos que disseram assim, nós somos inteiros, O dedão do meu pé está totalmente conectado ao meu cérebro. Todos os nervos, está tudo ligado. Mas o Descartes entendia que estavam separados. Que nós somos corpo e mente e acontece as coisas acontecem separadas. Mas a medicina herdou esse pensamento. Tanto é que a pessoa só é declarada morto quando? Quando há a morte cerebral. O coração parou, mas o cérebro continua funcionando. Não é declarado, só é declarado morte quando há morte cerebral. Vamos continuar lá no nosso quadro? O método cartesiano, então, olha lá. Primeiro, só tomar como verdadeiro o que for claro e evidente por si mesmo. E dividir o problema em partes, das mais simples a mais complexas, e analisá-las. Isso, fazer análise, ou seja, tudo separadinho, olha, tudo separadinho. É aquilo que nós fazemos lá no laboratório, quando nós vamos deixar o nosso sangue, fazer uma análise. Quando analisar é separar partes, analisar parte por parte. Depois que analisar, reagrupar essas partes, sintetizando, fazer uma síntese e depois revisar para assegurar que todas as partes foram resgatadas. Então, primeiro é a evidência, aquilo que for evidente. Depois fazer uma análise, depois faz uma síntese e depois faz uma revisão. Isso é um método cartesiano, muito utilizado principalmente na medicina. Agora vamos fazer uma rápida atividade e nós já voltaremos. Vamos lá, vamos ver qual que é. Como podemos ter certeza que o mundo fora da nossa mente é exatamente do jeito que nós vemos em nossa mente? Uau! Daqui a pouco nós voltaremos.
Às vezes eu fico meio duvidando das coisas que eu vejo. Será que a gente viu exatamente aquilo que viu? Será que a gente entendeu? E o Paulo de Itapeva mandou a resposta. Através da dúvida e da análise, pois às vezes vemos as coisas como queremos ver e não como são. Perfeito! Muitas vezes nós somos influenciados e queremos ver as coisas. É quando a gente se apaixona, não é? A gente se apaixona por aquele rapaz e de repente ele é bonito, ele é cheiroso, ele é educado, ele é tudo de bom. Aí a gente consegue conquistar. Dali 6 meses nós descobrimos que ele é grosso, que ele nem é tão cheiroso e que ele não é muito bonito. Mas a gente já botou na cabeça que aquele, daquele jeito, a gente não consegue enxergar. É isso mesmo. Os nossos sentidos muitas vezes nos enganam. E aí entra o Francis Bacon, a tribo dos ídolos. É formado umas ideias na nossa cabeça, já temos ideias já formadas, pré-fabricadas, e a gente não consegue se desvincular daquilo. Capim Grosso, na Bahia, experimentação, a vivência das coisas reais e abstrata, a observação do mundo e seus atores são, segundo as nossas crenças e valores, apenas, mas a observação daquilo para o outro é importante. Isso mesmo, nós temos um conjunto de valores, tem uma autora, a Adela Cortina, diz que os valores é o conjunto, a ética é o conjunto de valores que formam o ninho de onde nós interpretamos o mundo. Ou então podemos dizer, tudo que o pessoal de Capim Grosso disse, olha, é o óculos como nós interpretamos a realidade. Paulo de Palmeira dos Índios, as alunas estão confusas, mas colocam que às vezes as coisas podem ser diferentes e outras imaginadas, mas nem tudo que vivenciam estão vendo, é verdade. Alunas de Palmeira do Índio, é isso mesmo. É bom gerar confusão na cabeça, porque só a confusão leva ao conhecimento. Quando nós... Será que é isso mesmo? Será que eu entendi? Será que é isso que eu estou vendo é verdade? Será que é isso que eu estou ouvindo é assim mesmo? Olha, ouça uma vez, ouça 2 vezes, ouça 3 vezes. Vamos procurar fontes, vamos ler, vamos entender. Tá bom? Realizaram cartazes, tá bom, daqui um pouquinho eu volto aí com o pessoal de Itapeva. Vamos dar continuidade, agora nós vamos falar de 3 senhores bacanas, importantes também, que são os 3 contratualistas. Vamos conhecer. Realizaram cartazes para discutir o tema da aula. Parabéns, essa turma de Polo de Itapeva. Isso mesmo, muda, sai da caixinha. Só assim que nós vamos crescer. É preciso sair da caixinha, sair do convencional. Ok, obrigada. Vamos lá no nosso quadro, então? Vamos falar desse rapaz aqui chamado Hobbes. Olha, ele tem uma frase que você conhece, você pode até não conhecer. Ele diz assim, ó, o homem é o lobo do homem. Aqui está em latim. Por quê? Ele nasce mal, ele já é mal por natureza. E no estado de natureza, ele vive muita violência, medo e insegurança. Situações que nós estamos vivendo hoje, de muita violência. E não estamos no estado de natureza, mas nós estamos já caminhando para isso. O estado de natureza é de guerra de todos contra todos. Por isso é que é preciso firmar um contrato. Por isso que eles que são conhecidos como contratualistas. O que esse contrato vai fazer? Ele vai formar o Estado. E o Estado existe para quê? Para evitar a morte violenta e garantir o quê? A sobrevivência e a paz. Essa que é a ideia do Hobbes. Ele fala assim, olha, o homem sem uma organização, sem um Estado forte, ele vai ficar brigando tanto, vai se matar, vai ser muita violência. Então é preciso ter um Estado forte. E ele cria essa ideia de, para ele, o Estado forte é absolutista. E ele cria uma imagem para representar esse Estado absolutista, que ele chama de Leviatã. Vamos lá no quadro para você conhecer esse Leviatã. É aqui, ó, essa figura mitológica. Esse
Leviatã, que é o absolutismo, o estado absoluto, absolutista, ele cuida dos menores, é um monstro marinho, é um senhor dos mares que vai cuidar dos menores. E aí ele diz o seguinte: o súdito só pode se rebelar perante a ameaça de morte. Poder vacante marca o retorno à barbárie, ou seja, se o poder fica, se o absolutismo não existir, nós voltamos à barbárie. O que ele quis dizer? Nós precisamos ter um Estado forte. O que é um Estado forte? O Estado forte precisa cuidar dos pequenos, olha aqui, dos súditos. Quem são os pequenos? Os despossuídos, com políticas públicas, com políticas fortes de saúde, com políticas da educação, com segurança. É obrigação do Estado dar segurança àqueles que precisam. Do contrário, vira barbárie. O soberano pode ser uma pessoa ou uma assembleia, mas tem que ser forte. Vamos ver rapidamente um vídeo e já voltaremos. Estamos no ano de 1588. Filipe II, rei da Espanha, junta o maior número de navios já visto na história da humanidade para invadir a Inglaterra da rainha Elizabeth I, que ele chamava de a rainha herege. Ele, Filipe II da Espanha, que era católico. Foi uma invasão intensa. Como vocês veem nas aulas do Walter, acabou que a rainha Elizabeth venceu Filipe II, mas o que nos interessa é o seguinte: essa invasão aconteceu em 1588, e é exatamente nesse momento, dizem muitos, com medo da invasão de Filipe II, que nasce Hobbes. Dizem que Hobbes teria escrito na sua autobiografia: "Mamãe pariu a gêmeos, a mim e ao medo". Bem, Hobbes nasceu na Inglaterra. A sua obra-prima, publicada na década de 1660, O Leviatã, é escrita exatamente numa época posterior a esta tentativa de invasão espanhola, evidentemente, quando a Inglaterra vivia uma tremenda guerra civil. Uma enorme guerra entre, por um lado, alguns defendendo o absolutismo da dinastia Stuart, por outro lado, outros defendendo um regime já parlamentar, como vai acabar se consolidando na Inglaterra. Muito bem, nesse contexto de guerra civil, da luta entre os absolutistas e os parlamentaristas, vamos falar assim, que Hobbes escreve a sua obra, O Leviatã. Leviatã, aliás, é um monstro bíblico, e Hobbes está aí se referindo ao que nós hoje chamamos de Estado. Lembrando que a palavra Estado não existia na época de Hobbes. O primeiro filósofo a usar na filosofia a palavra Estado, como nós entendemos hoje, é Hegel, lá no século XIX. Bem, o Leviatã de Hobbes é uma obra paradigmática. Um paradigma é uma palavra muito usada na filosofia, são conceitos, ideias que organizam a nossa relação com o real. Então, a obra de Hobbes é vista como uma obra que muda o paradigma, ou seja, muda a nossa visão de política, muda a nossa visão de sociedade. Hobbes rompe, por exemplo, com a visão aristotélica de política. Aristóteles diz na política que o homem é um animal político, um animal social, um animal que se relaciona como as abelhas, como as formigas, com a diferença de que, evidentemente, o homem tem a fala e aí existe o conflito. Agora, Hobbes não colocará o homem como zoon politikon, como um animal político. Hobbes colocará o homem como um ser calculista, como um ser interesseiro, como um ser que pensa a partir da sua preservação individual. E assim Hobbes rompe com a visão aristotélica de política. Hobbes rompe também com a visão que Maquiavel tem de política, com a visão que Maquiavel tem de governo. Veja, Hobbes estará preocupado com a conservação do indivíduo e não com a conservação do Estado, do governo, como estava Maquiavel. A filosofia política de Hobbes é toda centrada no indivíduo. Aliás, eu aproveito para abrir um parênteses e falar uma coisa muito interessante e hoje muito debatida, meus alunos me perguntam muito em aula, que é o seguinte: veja, Hobbes é o primeiro a falar em política, que a finalidade da política é a preservação dos direitos do indivíduo, do que ele vai entender como direitos individuais, questões individuais. É claro que Hobbes ainda não é um teórico dos direitos humanos, mas ele já vai pensar do ponto de vista do indivíduo. Na obra de Hobbes, já está a diferença entre Estado e sociedade. E veremos que, de alguma maneira, já está aí o conceito de representação. Na obra de Hobbes,
está que o Estado surge por meio de um contrato social, por meio de um pacto político. Veja, individualismo, diferença entre Estado e sociedade, justnaturalismo, pensar a política a partir de direitos individuais. Veja que o discurso de Hobbes, os conceitos de Hobbes, serão os conceitos depois utilizados pelos liberais. Cuidado, Hobbes não é um liberal. As conclusões de Hobbes, na verdade, são antiliberais. Mas os pressupostos de Hobbes são liberais. Os conceitos que Hobbes usa para entender a sociedade são os conceitos que os críticos do absolutismo depois usarão. Por isso, todos que estudam a história do liberalismo falam de Hobbes, por mais que ele não seja um liberal. Ah, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu iria trazer o Hobbes para agora, aqui no Brasil, para que nós pudéssemos bater um papo. Para ele nos explicar o que ele pensava mesmo desse Estado forte e qual é a relação com o que nós estamos vivendo hoje. Olha, esse vídeo é muito interessante, vale a pena você voltar lá e vale a pena fazer uma pesquisa rápida aí nas redes sociais, na internet, para entender um pouco mais desse rapaz, o Hobbes. Olha só, ele já falava que o Estado tinha que garantir os direitos individuais do sujeito, do indivíduo. Naquela época não se falava também em sujeito, era indivíduo. O Estado precisava ser forte o suficiente para cuidar. Isso no século XVII, começo do século XVII. Somente no século XX, 1948 mais ou menos, é que surge a primeira Carta dos Direitos Humanos. Mas Hobbes já pensava nisso. É claro que não com essa nomenclatura, mas já pensava nisso. Daí a importância para garantir o quê? Para garantir os teus direitos. Garantia de vida, principalmente. Primeira garantia, a garantia de vida. Por quê? Para que um Estado, sendo forte, não me atropele, não faça atrocidade. Eu tenho os direitos garantidos. E quem dá esses direitos? A Carta dos Direitos Humanos. Quanta coisa nós precisamos pensar, hein? Vamos lá, então, no nosso quadro, continuando. Bom, nós vamos falar agora de Spinoza. Nós não podemos falar quando nós falamos de contratualistas, nós estamos falando do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Contratualistas, quem são os três contratualistas? Faz de conta que vai cair lá na prova. Não vai cair, não sei. Mas olha, quem são os três contratualistas? Hobbes, Locke e Rousseau. Três contratualistas. Mas naquele período também tem um cara muito bacana que nós precisamos conhecer. Baruch Spinoza. O Baruch Spinoza, diferente do Descartes, ele foi aluno do Descartes, foi discípulo do Descartes. Se o Descartes, ele desenvolve o pensamento, ele cria a ideia da dualidade do corpo, separando mente e corpo, o Baruch Spinoza vai dizer não, é tudo junto. E ele resgata a ideia da afetividade. Mas vamos lá no quadro para conhecê-lo, que você vai gostar. Baruch, a palavra Baruch significa abençoado, portanto ele era judeu. Ele acabou morrendo sendo amaldiçoado, porque é acusado de panteísmo. O que significa isso? Depois que ele cresceu, se tornou filósofo, etc., ele entendia, olha, ele foi discípulo de Descartes, que foi educado numa escola católica, portanto era cristão. E ele entendia, o Baruch Spinoza dizia o seguinte, que não existe um Deus, mas o universo todo é esse ser superior, é esse Deus. Tudo, o universo é o próprio Deus, não existe, não é que Deus criou o universo, mas o universo é Deus. Então essa filosofia panteísta, essa ideia panteísta, se remete a essa ideia. Tudo no universo é Deus. Então, a natureza é Deus, o mar é Deus, tudo é Deus. Ele separa a ética da moral. Por que ele separa? Olha, a ética é o conjunto de valores de onde nós enxergamos o mundo. E a moral, o que é a moral? A moral é um conjunto de regras que organizam a sociedade. Qual é a moral ocidental? A moral ocidental está assentada na ética cristã.
que é a imposição dos deveres. Ele discorre sobre isso. E juntou a moral com a religião, porque ele entendia justamente isso, que toda a construção moral está atrelada à religião. Liberdade e determinismo. Ele vai desvincular essa ideia de liberdade. A liberdade precisa ser conquistada a partir das afetividades, e o determinismo. Só o ético quem age, só é ético quem age livremente, porque ele diz que nós precisamos temos que construir a consciência ética. Olha só que bacana que ele vai dizer também. Nascemos com paixões e desejos, portanto, nós não somos determinados. Alegres e tristes. O que é a virtude para Spinoza? É a causa interna dos atos e pensamento. O que é vício? É submeter-se às paixões, é não conseguir dominar as paixões. E aí é uma série de paixões, inclusive a paixão de fazer mal ao outro, né? As paixões alegres aumentam o conatos e a tristes diminui a potência do agir, ou aumenta a conexão. Para Spinoza, a vida afetiva, e aqui, olha, eu quero chamar a tua atenção para essa coisa de afetividade, a vida afetiva. Não é aquela afetividade do sentido da pessoa ser carinhosa, é aquilo que afeta. A vida tem, a todo momento nos afeta. Um susto, um ato nos afeta, um homicídio nos afeta, um casamento nos afeta de forma alegre, uma separação nos afeta porque nos causa tristeza, a morte nos afeta, enfim, essa afetividade não está separada. Então, para Spinoza, a vida afetiva não é irracional e nem absurda, mas sim uma produção passível de conhecimento e exames racionais. Ele escreveu um livro, Ética, na parte 3, lá, ele diz o seguinte, ele se coloca a tarefa de elaborar uma teoria racional dos afetos, uma geometria da vida afetiva, requisito indispensável para a edificação de um projeto de vida que vise a prática. Olha que legal, ele queria construir, ele queria descrever de uma forma racional essas questões da afetividade. Ou seja, ao fim e ao cabo, ele diz o seguinte, olha, o ser humano, ele é feito com tudo, ele tem razão, ele tem paixão, ele tem tudo, e não dá para desvincular a afetividade. O ser humano não é só razão, ele tem sentimentos também, ele sente, ele tá conectado à vida, então as coisas do dia a dia devem afetá-lo. E se não afetar, ele está desconectado. Se nós não sentirmos nada, repulsa, ódio, amor, paixão, todos esses sentimentos são próprios da vida. Então ele é muito visceral no pensamento dele. O Baruch Spinoza é outro filósofo que vale a pena ser revisitado, principalmente para algumas atividades profissionais. Imagine você, se você for um professor que lida diariamente com pessoas de várias camadas sociais, com vários interesses diferentes, principalmente adolescentes e jovens são diferentes, e principalmente aqui no Brasil, onde nós somos plurais, a população é plural, é cheio de diversidade. Imagine se for um assistente social que lida com a dor do outro, com as dores da humanidade, com as dores do cotidiano. Imagina se não afetar. Afetar não significa levar aquilo para casa e ficar naquele sofrimento, mas sentir, se colocar no lugar do outro e tentar achar uma solução, achar o caminho. É isso que o Baruch Spinoza está dizendo. Não dá para resolver tudo de forma racional, porque o ser humano é um conjunto de tudo. Ele é razão, é emoção, é paixão, é ódio, é amor, é tudo. E nós brasileiros, até parece que ele nos conheceu, vai ver que ele nos conheceu e depois escreveu. Mentira, não nos conheceu. Azar o dele.
Vamos continuar então? Agora sim vamos falar de Locke. Locke também ele é um contratualista. Ele era diferente do Hobbes. Ele dizia o seguinte: não, o homem não é mau, mas ele precisa fazer um contrato, e esse contrato é necessário para garantir a propriedade privada. Quando nós falamos em Locke, pensem o seguinte: liberalismo. Se o Hobbes não pensou no liberalismo, mas ali no Leviatã dele há pressupostos para o liberalismo, o Locke já é diferente. Ele escreveu sobre o liberalismo. Mas aqui ele vai falar também, porque ele é um empirista. Ele diz o seguinte: nós nascemos como se fosse um papel em branco. A nossa mente está um papel em branco. É a tábula rasa. E à medida que nós vamos vivendo, nós vamos imprimindo nessa tábula rasa todas as experiências. Não há nada na mente que antes não tenha passado por todos os sentidos. Esse é o Locke. O conhecimento é adquirido, ou seja, experiência, o conhecimento válido é aquele que é adquirido, é a experiência. A origem são as ações, são as sensações e as reflexões. Ideias simples e complexas. Na política, olha, ele defende o liberalismo, ele que vai teorizar. Ele era um burguês e, portanto, ele vai teorizar o liberalismo em defesa dos interesses da burguesia. E ele diz o seguinte: nós nascemos com 3 direitos. Quais são esses 3 direitos? A vida, a liberdade e a propriedade. Isso aí são os direitos naturais do ser humano. O homem é bom por natureza, mesmo assim deve haver uma instância mediadora, que nesse caso ele entende que é o Estado. E ele continua, olha só, o Estado aqui na figura do branquinho, o Estado deve arbitrar conflitos e garantir os direitos naturais. Quais são os direitos naturais? Lembram disso? É a vida, que mais? A vida, a liberdade e a propriedade. Eu já tinha esquecido, tive que pegar aqui no papel. Os súditos podem se rebelar contra um rei tirano, igual lá o Hobbes. Ele faz a tripartição dos poderes, ele que divide legislativo, executivo e federativo. O Locke, ele é o teórico para garantir a propriedade privada. Nunca esquecer que ele era um burguês e ele elaborou todo aquele pensamento, toda aquela teoria da teoria liberal, que é a garantia da manutenção do capitalismo. Em que período ele viveu? Ele viveu no período em que o capitalismo, o modo de produção, estava crescendo, já estava praticamente consolidado. O capitalismo, no século XIX, ele já está consolidado na França. Locke era inglês e, portanto, ele viveu o que é a grande revolução industrial. E era preciso elaborar a teoria, tanto econômica quanto a política, que desse sustentação a esse modo de produção. Olha, presta atenção que eu vou te ensinar uma coisa para você nunca mais esquecer. Quando nós falamos em capitalismo, nós estamos falando em modo de produção. Põe lá como telhado. Telhado é o modo de produção, capitalismo. Para sustentar esse telhado, nós precisamos de 2 grandes pilastras. A teoria liberal, a teoria política liberal e a teoria econômica liberal. E quem sustenta, quem dá sustentação, ou seja, o alicerce, é a ética. A ética são os valores. Quais são esses valores? Os valores burgueses. Por isso que é muito importante para que as pessoas que vivem nessa casa, ó, telhado, pilastras e o alicerce. E as pessoas é que vão alimentar esse modo de produção. Para isso, é preciso ter esses valores
consolidados. Agora, não mais os valores ditados pela igreja, mas os valores ditados por uma classe social em ascensão, no caso, a burguesia. Daí ser muito importante o Locke desenvolver toda essa teoria e daí muito mais importante essa formulação da ética. E essa ética burguesa vai ser consolidada por meio da escola. A escola é veículo fundamental para alimentar ou então disseminar é a palavra melhor, esses valores para que o capitalismo se consolide. E deu certo, consolidou, estamos aí, estamos juntos, né? Para o bem e para o mal. Então são esses aspectos que eu quero que você lembre. Olha, outra coisa, a garantia da propriedade privada. Nesse caso também, quando ele fala que o direito natural é a vida, a liberdade e a propriedade privada, também isso vai inspirar a Revolução Francesa, que tem no tripé de liberdade, igualdade e fraternidade. Igualdade, olha, e liberdade, e já estavam previstas lá na cartilha do Locke, no livro, no grande pensamento do Locke. O que quer dizer isso? Olha, no pensamento, nos valores, de acordo com a perspectiva burguesa, todos nós temos direito à vida, então, e todos têm liberdade, essa liberdade de oportunidades. Quando, na realidade, essa oportunidade, de fato, ela não existe de forma igual. E não precisa nem ir muito longe. Basta você olhar para a realidade. Se você colocar lado a lado uma criança que nasce numa casa onde cujos pais têm curso superior, têm empregos acima da média, essa criança vai para uma escola, ela vai ter aula de inglês, dentro de casa ela tem acesso a computador, televisão com canal fechado, ela vai aprender outro idioma, vai aprender música, arte, vai ao cinema, vai ao shopping, pode viajar, conhecer outros países. Aí você pega uma criança da mesma idade que nasceu lá na periferia, cujos pais vivem desempregados, são ambulantes, ou uma hora tem emprego, outra hora não. Quando não tem pais encarcerados, são criados pelo sistema social, são abandonados, vivem ao bel prazer aí na rua. Ao bel prazer não, ao bel desprazer, né? Não tem não comem bem, comem muito mal, passam necessidade, não têm acesso à televisão, não têm acesso de informação. O capital cultural dos dois é completamente diferente. Como é que essas duas crianças crescendo, se tornando adolescentes, pode dizer que elas tiveram a mesma oportunidade? Não tem. Que emprego que essa vai ter e que emprego que essa aqui vai ter? Qual é a formação dessa e qual é a formação dessa? Então, nesse aspecto, nós já podemos dizer que o liberalismo, se ele não for forte, se o Estado não for forte, como o Hobbes disse, olha, atender isso, tem que olhar aí os fracos. O Estado tem que prover isso, dar condições, porque senão nós não podemos entender que as pessoas vão alcançar o mesmo patamar ao mesmo tempo se elas não têm as mesmas oportunidades. Olha, para pensar. Filosofia, gente, é isso, é para pensar, para pensar, para pensar. Vamos continuar lá? Agora o Rousseau. Esse rapaz é bacana, gente. Ele era bonzinho, ele falava assim, gente, olha, o homem nasce bom. O Hobbes e o Locke não estão certos. O homem é bacana. No estado de natureza, ele, olha, é o bom selvagem. Não há impasses entre liberdade e determinismo. Não tem coisas que nós somos determinados e a nossa liberdade. Ele que fala da moral do coração, ele é todo coração. E a sociedade que é corruptora, ou seja, a propriedade privada. O Rousseau viveu, desses todos filósofos, o Rousseau era o que era pobre de Marais de Si. Uma curiosidade, todos eles, vocês viram que o Descartes morreu lá no palácio da Rainha Cristina, na Suécia. Era verdade.
Nos dias atuais, nós olhamos as revistas, quando eu vou no salão, muito difícil eu ir no salão, mas de vez em quando eu vou para dar uma cortadinha. Tem lá as revistas e a chance que a gente tem. Ou então nos consultórios médicos, né? Você pode notar que muitos artistas são contratados para participarem de festas de milionários, né? Então o artista foi lá, eles ganham para isso, ganham para ficar 1 hora, 2 horas, eu cobro X reais, e ganham muito bem. Naquele período lá, na Idade Moderna, também já existia isso. Os nobres gostavam de receber, e o Descartes, por exemplo, que era um aristocrata, ele vivia sendo convidado para ficar na corte de fulano, na corte de Beltrano, ele vivia viajando. Muito embora ele fosse um soldado, mas soldado já do alto escalão, do exército de Maurício de Nassau. Pode ser até que ele tenha conhecido o Brasil, pode ser. Não há nenhum registro sobre isso, mas ele era lá da tropa do Maurício de Nassau, não custa nada ter passado por aqui. Aí, pelo Nordeste, aí, pelo Norte, mais especificamente em Recife. Será? Bom, enfim, naquele período eles eram convidados. E o Rousseau também era muito convidado e ele aproveitava, porque ele era pobre, vivia de emprego aqui e ali, mas com tempo suficiente para escrever, para desenvolver um pensamento, e ele escreveu grandes obras. Contrato Social e o Emílio, que é da educação. O Emílio é um livro muito denso, parrudo mesmo, tem mais de 1000 páginas. Ele escreve sobre como educar uma criança. Então ele é muito lido também na seara educacional, pelos pedagogos e por todos os professores que passam por licenciatura. Mas o livro principal, no caso aqui na nossa discussão, é o Contrato Social, porque ele diz o seguinte: olha, o homem nasce bom, ele divide o que ele tem, ele não é esse cara mau que o Hobbes falou, mas ele divide o que ele tem. Ele caça um leão e ele divide com os amigos aquela carne, ele colhe um cacho de banana, ele divide com os amigos, ele é bom por natureza. Só que, num determinado momento, o homem cerca um pedaço de terra e diz: isso aqui é meu, pronto, nasceu o egoísmo e a desigualdade, porque alguns vão correr muito e pegar um pedaço de terra muito grande, e aí vai precisar contratar outras pessoas para ajudá-lo, para cuidar daquele pedaço de terra. Em resumo, o que ele diz é o seguinte: a propriedade privada é que estraga tudo e que corrompe o outro. Por quê? O homem, porque ele vai ser egoísta, ele vai querer sempre mais e vai brigar muito por mais e mais e mais. Daí que é importante, é necessário o contrato. Esse contrato tem que ser assim: as pessoas têm que se reunir e votar em um representante, que pode ser trocado. E a Assembleia é que tem o poder para tirar e colocar e retirar de lá aquela pessoa, aquele representante. Portanto, a vontade geral é que vai determinar a condução do país. Pois bem, o Rousseau é aquilo que mais se aproxima da nossa democracia. Se aproxima, não exatamente porque o conceito de democracia é muito extenso, a palavra é polissêmica, ou seja, nós precisamos compreender o que é democracia e o que é democracia nos dias atuais e mais, o que é democracia no Brasil. Mas o Rousseau é o que mais se aproxima desse pensamento. Tá bom? Gostou do Rousseau? Eu também gostei muito. Então vamos continuar lá. O Rousseau é um republicano. Nascemos com liberdade e igualdade, que são extintos pela propriedade, ou seja, outra crítica que ele faz aqui à propriedade privada. Ele separa soberania e governo. Soberania está onde? Na vontade geral, ou seja, o povo é soberano, a vontade geral é soberana. Ele defende uma democracia direta, ou seja,
a Assembleia vota no seu representante. E ele escreve o contrato social. Vamos fazer uma atividade rapidinho e já voltaremos. O homem é bom ou é mau por natureza? O que você acha disso? Itaberaba, as alunas estão participando, disseram o seguinte, que o homem nasce bom, mas com o decorrer do tempo acaba sendo corrompido pela sociedade. Olha, bem Rousseau isso aí. Palmeiras dos Índios, as alunas Rossana e a Jaiele, dizem que se torna bom se conviver num ambiente bom e se torna ruim se conviver num ambiente ruim, e isso vai influenciar a personalidade da pessoa. Pessoal, será que é isso mesmo? Você presta atenção, ou talvez você seja muito jovenzinho e não viu ainda. Deixa eu só ler aqui a contribuição de novo do pessoal de Itapeva. Acreditamos que o homem é bom por natureza, mas o meio acaba corrompendo, despertando o lado mal. Olha, como eu já sou um pouco mais experiente do que vocês podem perceber aqui pelo meu cabelinho branco, mas eu já vi pessoas educadíssimas, corretíssimas, cuja família é toda da pau virada. E aí, no meio daquela confusão, tem uma pessoa que parece um lorde ou uma lady, diferente. Parece que foi educado na França, né? Fala baixo. Não é meu caso. Fala baixo, educado, fino. De camada simples, da camada operária mesmo, da classe operária. Tem pessoas, tem criminosos, aqui no Brasil tem um caso famosésimo, que o sujeito está preso, ele já está velho, já está preso há muitos anos, que é de família rica, bem nascido, família boa, família impecável, e ele é ladrão. O nome dele é Osmani, tem até livro já escrito. Ele já escreveu muitos livros, ele mesmo na prisão. Ele já participou de uma fuga muito famosa aqui no Brasil. Mas como é que é isso então? Porque existe uma coisa chamada patologia. É isso que esses filósofos, tanto Spinoza quanto o Locke e também o Rousseau, falavam, a questão da liberdade e o determinismo. Tem coisas que já nascem com a pessoa, aquilo ali não sai, é uma patologia. Se vocês assistirem alguns filmes que falam de serial killer, livros que falam sobre isso, de crimes, vocês vão perceber. Então o ambiente influencia sim, mas ele não é determinante. Existem vários fatores que vão contribuir para aquilo. E também existem as situações isoladas, que pode determinar que vá para um lado ou vai para outro.
ok? Nós temos muitos documentários falando sobre isso. E por fim eu quero te apresentar o Hume. Vamos lá conversar com o Hume. David Hume é o nome dele, outro inglês, cético e empirista, também empirista, ou seja, quando nós falamos em empirismo, o que nós estamos falando? De um conhecimento a partir da experiência. Em nossa mente há questões de fato e relações de ideias. Não existe causalidade. Ela provém do hábito, ou seja, das experiências. Não se pode conhecer nada além das percepções. Podemos conhecer apenas os fenômenos. A palavra fenômeno, olha, anota aí, é tudo que aparece. Então nós podemos conhecer tudo que nós vemos, que nós sentimos, que nós podemos pegar, que nós podemos quantificar, que nós podemos quantificar, que nós podemos mensurar. E não podemos conhecer a essência. Essência é aquilo que define. É aquilo, é como se fosse, vamos pensar naquilo, não se materializa. E ele diz que a ciência não é possível. Por que ele diz que a ciência não é possível? Ele é muito importante porque ele vai dizer que a ciência encontra uma verdade, mas essa verdade pode ser derrubada e encontra-se outra verdade, e depois outra, e depois outra, e depois outra. Em linhas gerais, o que o Hume quis dizer? Você já assistiu, você já viu uma propaganda que tinha muito tempo, que aparecia um sujeito na rua dizendo assim, coma um peixe, coma um peixe, coma um peixe. E todo mundo saía comprando peixe. Agora é peixe com chocolate. É isso que ele quis dizer. Que a ciência, ela não pode ter um critério de verdade absoluta, porque as coisas mudam, as pesquisas mudam, as experiências mostram que podem ser mudadas, e ainda bem que é isso, ela não pode ter esse caráter mitológico, ou seja, as pessoas tomam um determinado remédio, por exemplo, para queda de cabelo. Ah, mas a ciência comprovou que esse comprimido aqui, esse remédio, é bom para fortalecimento do cabelo. Fizeram uma pesquisa, mas a pesquisa é feita com um número X de pessoas. Vamos supor que ela faça uma pesquisa com 10 mil pessoas. E ele vai chegar a uma conclusão que 99,99% positivo, não teve queda de cabelo, fortaleceu o cabelo. Mas e aquele 0,01%? Pode ser você, ficou careca, tomou aquele remédio e ficou careca. E aí vem outra pesquisa. O que o Hume quis dizer com isso que não é possível a ciência, ele quis dizer exatamente isso. A ciência, ela tem que ficar sempre numa condição de desconfiança, ou seja, é provisória. A verdade dela é provisória, porque pode aparecer outras evidências, outras hipóteses, outros estudos que derrubem essa. Por isso que a ciência avança, avança, avança. O dia que a pessoa achar, que a sociedade científica achar que aquele conhecimento tal, ele é absoluto, ele é conclusivo, as pesquisas não vão continuar, não vão ter motivação, os pesquisadores não terão motivação para dar continuidade. Pois bem, hoje você conheceu o Descartes, conheceu o Hobbes, conheceu o Locke, o Spinoza, conheceu o Hume. Muito bem. São esses filósofos que fizeram a diferença em nossa vida em todos os aspectos, principalmente no aspecto científico. É o conhecimento da Idade Moderna. Nós somos herdeiros diretos da Idade Moderna. Nós somos herdeiros deles. Na Idade Moderna aconteceram muitas coisas. Quando nós falamos de Idade Moderna, nós temos que pensar na separação da Igreja com a política do Estado, nós temos que pensar na separação da fé com a Igreja, muitas dessas coisas. E eu quero encerrar a minha aula deixando um grande abraço para todos os alunos, em especial o pessoal de Alagoas, que eu adoro Alagoas, adoro Maceió, Santo Ângelo no Rio Grande do Sul é maravilhoso. Pensando bem, o Brasil inteiro é maravilhoso,
É muito bom ser brasileiro, é muito bom viver nessa pluralidade, nessa diversidade. Um grande abraço e até quinta-feira que vem aqui. Eu encontro você para a nossa quarta aula e o nosso último encontro. Eu já estou com saudades. Até mais.